Agora, vamos falar de saúde? A gente tem o quadro Saúde Preventiva toda sexta-feira para a gente tirar dúvidas de como a gente pode ter uma vida melhor e como a gente pode evitar problemas que tem. Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. Você tem dores de cabeça? Levanta a mão aí. Seu dia hoje de tirar as dúvidas, tá? Tá aqui comigo a doutora Adriana Barros. Ela é neurologista, neurofisiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias e também é docente da ESCS, uma universidade, não é isso? Tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Tudo jóia. Obrigada pelo convite. A gente agradece você estar aqui. Eu começo perguntando para ela o básico. O que é enxaqueca e o que difere ela de uma dor de cabeça comum, doutora? Então, quando a gente fala o termo enxaqueca, a gente está se referindo a um tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça ela pode ser um sintoma de algum outro problema ou ela pode ser uma doença mesmo. Quando a gente está se referindo a dor de cabeça como doença, ela pode ser a enxaqueca, que nós também chamamos de migrânia, ou ela pode ser uma dor de cabeça do tipo tensão, ou ainda ela pode ter outros tipos de dor, as trigêmino autonômicas, cefaleias, sabe, que são tipos bem mais raros, né? O que chama tanto a atenção da enxaqueca é porque ela é uma dor muito intensa e chega a ser incapacitante. E quando a gente vai falar em termos, é uma dor prevalente, ela comete de 15% a 18% da população mundial. E esse fato dela ser incapacitante é que traz esse terror, né, que a gente tem em questão da dor de cabeça. Para a gente ter uma noção, a dor de cabeça ela é uma das experiências mais dolorosas que se tem relato na história. Então, desde os papiros egípcios, desde antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, já tem notícias e relatos do que é, de como trata, de sugestão. E a forma como ela dói, diz alguma coisa sobre isso? Ah, ela dói sempre do lado esquerdo, dói mais na frente, dói a cabeça toda. Sim, isso nos ajuda a definir qual o tipo de dor de cabeça, né? De doença, dor de cabeça que ela tem. Então, em princípio, a enxaqueca é uma dor hemicraniana, ou seja, unilateral, vai doer de um lado, mas esse lado pode alternar, tem um caráter pulsátil, né? Pode ser acompanhada de náusea, vômitos, intolerância à luz, intolerância a barulho. E, em geral, se ela não é tratada adequadamente, ela dura de 4 a 72 horas. Esses são alguns dos critérios diagnósticos que a gente usa na entrevista para dizer se é enxaqueca mesmo. A gente vai ouvir juntas agora o depoimento de um telespectador nosso que sofre de enxaqueca. Vamos ver o que ele diz. Desde criança eu sinto dores de cabeça recorrentes, mas eu fui procurar um médico somente na adolescência, né? E indo no neuro, fazendo acompanhamento, nós fizemos uma bateria de exames e ele me diagnosticou com enxaqueca crônica. E desde então eu fiz tratamento, aprendi a como lidar com enxaqueca. E graças a Deus, hoje em dia, eu sou livre dessa dor de cabeça recorrente que atrapalhava a minha rotina, que atrapalhava todos os meus fazeres. A enxaqueca, ela é uma dor de cabeça muito forte, muito intensa, que vem acompanhada de... você não consegue, na verdade, ficar exposto à luz. A luz é algo que te incomoda muito quando você está sentindo enxaqueca, quando você está com enxaqueca. O barulho, o som, a exposição ao som é algo que é agoniante, é algo que você não consegue ficar escutando barulho. E geralmente quando eu tenho essas crises de enxaqueca, né, muito forte, eu simplesmente vou pro meu quarto, fecho a porta, fecho a persiana e fico no escuro, preciso ficar no silêncio esperando o remédio fazer o efeito. Existem alguns sintomas que vêm né, antes da dor de cabeça. No meu caso, quando eu vou ter a crise de enxaqueca, a minha visão ela fica distorcida. Do nada, a minha visão fica distorcida e eu começo a ver embaçado, tudo escuro. E com o tempo, a minha visão ela vai melhorando. Porém, quando ela vai melhorando, vai vindo a dor de cabeça, uma dor de cabeça aguda. Hoje em dia, eu já identifico isso e quando eu sinto já esse primeiro sintoma, eu já tomo um remédio que é para evitar a dor de cabeça que possa vir. Hoje em dia, eu consigo, junto com o médico, né, nós identificamos alguns gatilhos que traz essa dor de cabeça. E um deles é o leite, né, os derivados do leite. A última vez que eu fui parar no hospital, eu tomei, foi por causa de sorvete,
que eu fui parar no hospital. E não beber água, privação de sono. São vários gatilhos que a gente vai identificando com o tempo e com isso, né, conforme nós vamos identificando, nós vamos evitando e a dor de cabeça, ela não vai se tornando recorrente na sua vida. Além do leite, a gente não levar uma vida saudável, a gente não praticar exercícios físicos também, a gente sente que nós estamos mais propícios a sentir a dor de cabeça, né? Existem vários... basicamente, você levar uma vida saudável, né, para que você possa evitar toda a dor de cabeça e você possa prevenir essa dor de cabeça recorrente na sua vida. Hoje em dia é mais pontual, né? Hoje em dia eu consigo identificar algumas coisas que causam, né, alguns gatilhos, e eu consigo evitar e graças a Deus, ficar livre, né? Porque é ruim demais você, no seu dia a dia, sentir dor de cabeça, você acordar com dor de cabeça, dormir com dor de cabeça, é muito ruim. Ele foi bem preciso, né? Ele já leu o livro, né? Então ele já tá bem Então vamos ciente. destrinchar aqui essas informações que ele passou, porque eu acho que essa sequência que todo mundo que tem enxaqueca... Primeiro de tudo que chama atenção, criança pode ter enxaqueca, né? Sim, a enxaqueca, ela é uma doença que tem uma herança poligênica. O que isso quer dizer? Vários genes podem estar contribuindo para isso. A hereditariedade, ela está presente em 30% a 60%. Então, se um genitor tem enxaqueca, há uma chance grande de um dos filhos ter, né? O que a gente tem que avaliar na criança é porque na criança não tem a diferença de predomínio entre os sexos que já tem a partir da adolescência, né? Então, assim, os meninos podem ter. Então, toda vez que a gente identifica um quadro de dor de cabeça recorrente, então, para a gente fazer o diagnóstico de enxaqueca, a gente tem que ter pelo menos 5 crises com aquelas características que eu falei no começo. Você já pode pensar. E aí é muito importante não esperar essa vida inteira, esses anos de sofrimento. Não esperar a adolescência para buscar o médico. Procura o neurologista, porque a gente faz toda uma questão da história clínica, a gente usa muito o diário de cefaleia, que é como você vai caracterizar como aquela dor ocorre no seu organismo, quais são os seus gatilhos, os seus fatores biológicos, se você ficar de jejum, se você ficar estressado, se tiver privação de sono, quais são os seus gatilhos. E isso tudo ajuda a você manejar a dor, como ele bem já colocou, e também, se for o caso, você já inicia o tratamento profilático para não chegar àquele caso de dor de cabeça diária, dor de cabeça que leva ao uso abusivo de analgésicos, que aí se torna uma dor de cabeça crônica de difícil manejo. Então, é importante fazer o que ele fez, que é exatamente procurar um médico para identificar, para poder prevenir. Ele falou para ele o que dá errado para ele. O sorvete levou ele para o hospital. Que tipo de alimentos podem piorar uma enxaqueca? Então, os alimentos, eles vão ser muito diferentes de um para o outro. Mas, em geral, a gente tem o chocolate, café em excesso, alguns tipos de chá que contém muita cafeína, vinho, frutas cítricas, às vezes fritura. Então, realmente, a pessoa precisa se conhecer. Normalmente, o que eu peço para os pacientes? Pega pelo menos um calendário e marca, ou com X, ou com bolinha, o dia que vem a dor. Depois dessa faixa, eu peço para o paciente ver essas características. É só de um lado? Dói dos dois lados? A cabeça aperta. Quando ele fala de que a intolerância à luz, ao som, é o que a gente chama... O que piora para você e o que melhora, né? Exatamente. E, ao contrário, tem alimentos que ajudam a passar ou não? É remédio, repouso, escuro? Quando a dor está instalada, realmente aí a gente tem que usar a medicação abortiva, que a gente fala de abortamento da crise, né? Então, realmente, quando a dor está instalada, aí tem que entrar com medicação e a medicação correta para não ter que ir no hospital. Porque se a crise se instala, aí algumas vezes só com medicação venosa. Então, a notícia boa é que tem tratamento, é possível controlar e não significa que se você tem enxaqueca, você vai ter o resto da vida. Se você tiver melhores hábitos e conhecimento de como ela funciona para você, é o caminho para poder tratar. Com certeza, exatamente. Você tem qualidade de vida. Doutora, muito obrigada. A gente falou aqui sobre cefaleia, agradeço a sua participação aqui. Obrigada pelo convite. Não veja não, você segura aqui que eu vou chamar uma história aqui, olha.